Seja bem-vindo! Você é nosso convidado para fazer uma viagem de sonhos, conquistas e desafios entre o passado, o presente e o futuro da economia mandaguariense. Mandaguari foi a porta de entrada para a colonização do norte e noroeste paranaense. Assim como aconteceu em toda a região conhecida como Norte Novo, a formação dessa cidade e sua estruturação econômica remetem à cultura do café. Mas já naquela época, a cidade flertava com a industrialização. Hoje, com empresas atuando nos mais diversos segmentos, o setor industrial é o carro-chefe da geração de emprego e renda para a população. É sobre isso que falaremos neste documentário. O segmento industrial ganhou força em Mandaguari após a Grande Geada de 1975. Mas o setor já se fazia presente por aqui desde a formação do primeiro povoado. Tudo começou com as indústrias madeireiras. Interessados na agricultura, os pioneiros tinham pressa para derrubar a mata, limpar as áreas e começar o cultivo o quanto antes. Diariamente, trabalhadores com machados e traçadores afiados punham ao chão inúmeras canafístulas, embuias, cedros e perobas centenárias, gerando matéria-prima abundante e barata para as serrarias. O negócio era tão interessante que em 1936, os irmãos Antônio e Manuel dos Santos adquiriram um lote de terras onde o núcleo urbano começava a se formar e montaram ali a primeira indústria local, a Serraria Vitória, que ficava no bairro com o mesmo nome. De acordo com o livro Mandaguari, Sua História e Sua Gente, de José Adalberto Firmino, mais conhecido como Bó, a segunda indústria a se instalar na cidade foi a Cerâmica Paraná, em 1941. Ela pertencia aos irmãos Schacker e Nicolau Abraim e fabricava tijolos, ladrilhos e telhas. Grande parte desses produtos ficava aqui mesmo em Mandaguari, pois naquela época a cidade vivia um boom de crescimento e o setor da construção estava bastante aquecido. A abundância de madeiras nobres atraiu outros empreendedores interessados em processar o grande volume de madeiras extraído das matas. Essa atividade continuou forte por muitos anos e quando o processo de extração de madeira chegou ao fim, empresários passaram a trazer a matéria-prima de longe. A nossa relação com a parte de madeira começou logo na vinda para Mandaguari, quando a família Decanini veio do estado de São Paulo, de Epê. Chegando aqui, meu pai foi trabalhar para um tio dele, tio Guerino, que tinha fábrica de esquadria, banquinho, móveis de madeira em geral na época. Passado alguns anos, meu pai casou, tudo, e resolveu abrir a própria empresa. No começo ele abriu com o João de Andréia, que era cunhado dele. Ali trabalharam durante alguns anos, acabou-se a sociedade. Quando acabou a sociedade, ele resolveu ampliar a esquadria. Dali ele comprou um terreno aqui onde é a farmácia do Nelson hoje e montou a sociedade com o Jorge Bertolini. E ali eles começaram a Incomã. A Incomã foi ali por mais uns 3 anos, até que o prefeito Galera montou o Parque Industrial 1. Foi uma das primeiras empresas a ir para o Parque Industrial 1, a Incomã. E ali ela ficou até 1986, quando houve uma nova separação da sociedade e meu pai montou uma empresa no Mato Grosso, uma serraria no Mato Grosso. Isso aí o que acontecia? Tinha uma sobra de madeira dessa madeireira lá do Mato Grosso. Então o que eles faziam? Traziam para cá e a gente beneficiava e fazia cama na época, beliche, mais a parte colonial, móveis coloniais de madeira. Mas em uma cidade onde predominava a agricultura, o surgimento das agroindústrias foi algo natural, começando pelas máquinas de beneficiamento de café. Mas esse segmento foi muito além. Quem fala sobre isso é o presidente da Cocari, Marcos Trintinaglia. A Cocari é uma cooperativa que foi fundada em cima da cafeicultura na região, né? Então, lá na década de 1962, década de 60, né, assim como outras cooperativas que apareceram na região, ela fundou, né, em cima da agricultura, né? Com a Grande Geada em 1975, a maioria das cooperativas começaram a mudar o seu foco, né, vindo para a produção de cereais, né, soja, milho, outras culturas, trigo, né, coisas que não tinham na região. Houve então a ideia de se fazer começar a prospectar indústrias, né? Na Cocari aconteceu dessa forma. Então iniciou-se os processos, a prospecção de indústrias para primeiro agregar valor,
naquilo que o produtor produzia. Então veio lá a fábrica de ração, né? E veio também então a fiação, né? Para poder beneficiar o algodão produzido na região, que era uma região muito produtora de algodão, né? Na época, toda essa região do norte do Paraná. Nessa segunda década do século XXI, Mandaguari tem grandes empresas no segmento de metalurgia, mas este também foi um setor no qual alguns pioneiros investiram ainda nas décadas de 1950 e 1960. Nessa relação, podem ser citadas empresas como Romagnoli, Kataoka e Kodama, Fafeman, Metalúrgica Mandaguari, Metalúrgica Toniolo, entre outras. Destaque também para as indústrias de bebidas e alimentos. A primeira deste segmento foi a Indústria e Comércio de Bebidas São Jorge, instalada em 1947 por iniciativa de Elias Alexandre. A empresa funcionou até 1973 e teve como principal e mais famoso produto o Guaraná Xandu. No mesmo segmento, há registros de empresas como Fábrica de Bebidas Mandaguari, de propriedade de José Conciani, e Bebidas Atlântica. Esta passou por vários donos até ser adquirida por Plínio Machado de Oliveira, que posteriormente passou a gestão do negócio para seus familiares. Na década de 1990, a empresa passou a se chamar Refrigerantes Tica. Fundada em 1960, foi uma das maiores indústrias de refrigerantes do Paraná. Após enfrentar uma série de problemas fiscais e econômicos, a Tica fechou as portas em 2011. Com uma agricultura forte, foi natural que empreendedores investissem na produção de alimentos industrializados. Um exemplo foi a Cooperativa de Laticínios de Mandaguari, a Colari. Fundada em 1962 com o objetivo de fortalecer os produtores de leite por meio do beneficiamento do produto, a Colari foi destaque regional na produção de leite pasteurizado, queijos e outros derivados. No início dos anos 2000, diante de uma forte crise do setor leiteiro, a cooperativa desativou a produção local e uniu-se a outras empresas do segmento para fundar a Confepar, cuja indústria era sediada em Londrina. Ainda no setor de alimentos, outras empresas deixaram sua marca na cidade. A indústria Santa Mônica, fundada pelos irmãos Lucena, se destacava na fabricação de bolachas. Em 1989, a empresa passou às mãos do grupo Bolamel. Suas operações permaneceram na cidade até 1995, quando o empreendimento foi transferido para Nova Esperança. Outra empresa de alimentos que fez parte da história de Mandaguari foi a Torrex. Motivado por um decreto do então presidente Ernesto Geisel, que proibiu a importação de produtos que possuíssem similares nacionais, o engenheiro mecânico Francisco da Silva decidiu utilizar seus conhecimentos técnicos para montar os equipamentos e começar a produzir aqui alimentos como pururuca, pipoca, batata chips e salgadinhos. No final dos anos 1980, a empresa passou a ser administrada por Robson Fuscinoni, sobrinho do fundador. A Torrex funcionou por décadas na área central da cidade. Nos anos 2000, ela se transferiu para um barracão no Parque Industrial 2, onde permaneceu até encerrar as atividades no começo dos anos 2020. Outra área industrial muito explorada foi a de artefatos de concreto. Foi nela, por exemplo, que a Romagnoli deu seus primeiros passos para se tornar uma gigante do setor elétrico. Mas o setor teve outras empresas fortes, como a Encassiman, Irmãos Conciani, Irmãos Verim, Pré-Moldados Abraim, Postes Skin Cariol e Lages Três Marias, que ainda está em atividade e é uma referência regional em sua área de atuação. As indústrias químicas também marcaram época por aqui. Uma das principais foi a Gênios Química. Fundada em 1969 por Abílio Pereira Nunes, foi uma referência nessa área. Quem conta um pouco dessa história é Eduardo, neto do seu Abílio e que até hoje continua atuando nesse segmento. A história começou o meu avô Abílio, já casado com a minha avó Ana, já tinha 3 filhos. Eles vieram de São Paulo para Mandaguari, chegaram aqui em 1965. E eles se instalaram ali na rua Princesa Isabel e tinha um salão comercial na frente. E ali meu avô começou a produzir alguns produtos de limpeza, principalmente da linha automotiva. Produtos automotivos eram todos em pó. E o meu avô Abílio foi uma pessoa que inventou a linha líquida, a linha automotiva líquida que existe hoje, que aí o pessoal usa o nome de Intercap, de Soupan,
e o shampoo líquido, né, foi uma invenção do meu avô Abílio. Ele começou a ter um crescimento até rápido, né, vamos dizer assim. Aí ele adquiriu uma área aqui no Parque Industrial 1, que inclusive hoje leva o nome dele em homenagem, né, o Parque Industrial Abílio Pereira Nunes. Ele construiu ali e inaugurou em 1978. Para os padrões da época, né, era uma das fábricas mais modernas que tinha, né, em termos de estrutura, de equipamentos, de frota de caminhões, né. Aí atendia todo o estado do Paraná, atendia o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo. A Gênios dominou o mercado até o ano de 84. E aí começaram a surgir diversos concorrentes, e aí com isso a Gênios foi né, perdendo o mercado que tinha. Mas nós nunca deixamos a indústria química, né? Nesse mesmo segmento, outras empresas também tiveram um papel importante na economia local, como a Espumol, Plumol e a JP Química, que também está em plena atividade. Houve ainda um período em que a indústria têxtil teve destaque no cenário local. Tanto é que no começo dos anos 2000, a cidade chegou a ter um shopping atacadista, formado basicamente por empresas locais. O Univest Shopping abastecia lojistas do Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e outros estados. Entre as décadas de 1970 e 1990, Mandaguari foi considerado um dos principais polos moveleiros do Paraná. Indústrias de estofados, de móveis para cozinhas, salas e jogos de quarto estavam entre as principais geradoras de emprego na cidade. A produção local abastecia desde grandes redes de varejo até lojistas de pequenas cidades do interior do país. A família Campigoto foi pioneira nesse segmento. Na verdade, começou com meu pai, o seu Aníbal Campigoto, em 1955, em Jaraguá do Sul, que ele trabalhava já numa fábrica de estofados. Em 1961, veio para Mandaguari e montou a própria tapeçaria. Inclusive tem uma foto no caminhão que está quando ele chegou descarregando as coisas aqui em Mandaguari. E na 63, meu tio Leonardo ficou sócio deles e trabalharam juntos até 72. Em 72, aí houve a separação. O tio Leonardo ficou com a fábrica Estofados Londres e meu pai ficou com a loja de Móveis Londres. E em 1983, começaram novamente com a Arte Classe, que foi fundada no fundo da residência do meu pai naquela época, na Rua Romário Martins. E em 1990, a gente já estava no Parque Industrial. Tinha a Arte Classe. Em 2001, nós montamos a ANC. E em 2006, foi a Flexpele Estofados de Couro. Então, a família chegou a ter Mandaguari 3 fábricas de estofados, a Arte Classe, a Flexpele e a ANC Estofados. Né? Na década de 90, Mandaguari tinha 16 fábricas de estofados formalizadas. Né? A pergunta principal seria por que elas não estão mais aqui? Né? Atribuo principalmente a isso aí que ele está fazendo. Manufatura. Tudo no sofá depende da mão do ser humano para fazer. Que você não está encontrando as pessoas que querem se dedicar à manufatura a vida toda, né? Está até no fundo agora trabalhando ainda ali, tá? Com 86 anos, ainda põe a mão na massa, né? É um estímulo para a gente, né? Que ele está sempre querendo fazer alguma coisa. Passo aqui praticamente todo dia perguntar, precisa de algum material, precisa de alguma cola, precisa de alguma coisa, eu vou atrás para ele para pequenas coisas, e ele está sempre em atividade, né? E aí deixa ele trabalhar com as máquinas aí e tal, e é a diversão dele. E ele faz coisas de madeira para a família, banquinho, poltrona. Como já deu para notar, a indústria sempre teve papel relevante na economia mandaguariense. Mas foi a partir da década de 1970 que o setor se expandiu. No livro Cinquentenário de Mandaguari, as professoras Elizabeth Fontes e Naí Bianchini relatam que logo após tomar posse para o primeiro mandato, em 1973, o prefeito Antônio Galera iniciou as tratativas para implantar aqui o primeiro parque industrial. Decorrência da geada de 1969 e o município que era essencialmente produtor de café, então nós tínhamos a preocupação, em função da geada, do êxodo rural que se demandavam para a cidade e a falta de empregos. Então já em 1974 nós entrávamos com um pensamento da industrialização do município. O que ocorreu? Tendo o primeiro terreno doado para a Manaus, uma indústria de adubos,
que pretendia instalar aqui uma grande indústria de fabricação de adubo. Ocorreu que em 1975, quando a Manajá se preparava para a instalação dessa indústria, já havia construído galpões, houve a grande geada negra de 1975, e aí o plano da Maná se desestruturou porque o pensamento dela era fabricar adubos especialmente para a área cafeeira. E aí ocorreu o seguinte: já em 1975, 76, nós fizemos então também uma desapropriação de áreas, menor aquisição de áreas. E começamos então a prestigiar empresas nossas aqui, onde atualmente é o Parque Industrial. A grande geada de 1975 praticamente acabou com a cultura do café e gerou um êxodo rural sem precedentes na história. Sem outra opção de emprego em suas cidades, muita gente optou por se mudar para os grandes centros em busca de trabalho. Com isso, muitas cidades da região encolheram e mergulharam em uma profunda crise econômica. Esse não foi o caso de Mandaguari. Embora o município também tenha sentido os impactos negativos causados pela geada, com o incentivo que era oferecido para as empresas locais, muitas delas viviam um momento de expansão e conseguiam absorver grande parte dessa mão de obra que estava ociosa por conta da derrocada da cafeicultura. Em dezembro de 87, já no seu segundo mandato, Galera sancionou uma lei estendendo o perímetro urbano do município para a região da Estrada Alegre, a fim de montar ali o segundo parque industrial. O projeto, no entanto, só foi executado 2 anos depois, já na gestão do ex-prefeito Carlos Alberto Campos de Oliveira. Foi a gestão 1989-1992 que fez a divisão dos lotes e os repassou para os empresários, que logo começaram a instalar suas indústrias naquele local. O terceiro Parque Industrial de Mandaguari só veio ser criado em 2008, durante o primeiro mandato do ex-prefeito Silênio Pessoa Pereira Júnior. O local escolhido foi a região do Jardim Boa Vista, onde no passado estava localizada a pista de pouso do aeroporto da cidade. No final dos anos 2000, para possibilitar a instalação de um grande frigorífico de aves na cidade, foi criada uma lei municipal que transformou uma área de terras próxima à Vila Vitória em zona industrial. A região começa a receber investimentos privados para que mais empresas comecem a se instalar no local. Outro detalhe é que a diversificação observada no início do processo industrial permanece até os dias atuais, fazendo com que a economia local sinta menos os impactos das crises que periodicamente afetam um ou outro segmento. Nós vemos cidades vizinhas que também são referências para nós regionalmente, que têm o tecido como carro-chefe, outras o vestuário e entre outros setores. Em Mandaguari a gente vê essa miscigenação. Isso ajuda porque quando um setor está deficitário, ele tem alguma dificuldade, o outro setor ele acaba compensando. Então, isso vira uma balança dentro do município e não tem um impacto tão significativo quando há essas intempéries no setor. Segundo dados oficiais da Prefeitura de Mandaguari, atualmente 333 empresas possuem alvará para exercer atividades industriais no município. Surgiu a ideia da fita flex, o Éder trouxe essa ideia, fomos atrás das máquinas e conseguimos o endereço onde fabricava e compramos uma unidade. E só o tear não fazia fita e tivemos que comprar também uma ordedeira. E aí começou 2 maquininhas, a fita flex no mercado. Apesar de ela ter sido fundada no dia da mentira, dia 1º de abril, ela, na fita flex tudo correu perfeito. Ela foi evoluindo muito rápido. É uma empresa com 25 anos aí e cresceu muito. Evoluiu muito, o mercado ajudou muito. No atual momento ela está com 326 funcionários na matriz aqui em Mandaguari. Depois são mais 28 lá na filial em Guaramirim, em Santa Catarina. Quando nós começamos lá na Comé Industrial, o barracão que eu ocupava. O primeiro tinha 135 metros. Depois eu consegui, quando a gente cresceu um pouquinho mais, a gente pegou mais um outro barracãozinho, então tinha 270 no total. Hoje nós estamos numa estrutura de 900 metros quadrados,
com 40 funcionários. E a gente vende para o Brasil inteiro. Eu tenho clientes no Amapá, eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, tenho cliente em Minas Gerais, tenho Vitória no Espírito Santo, Santa Catarina a gente vende muito. A indústria veio por uma oportunidade, por uma demanda, né, do setor elétrico que estava na época que está eletrificando o norte do Paraná, e uma visão dos fundadores de converter aquilo que era um negócio muito pequeno para algo que poderia ser de alcance maior do que só o município de Mandaguari, né? A gente já teve coisas no sul, no norte, no centro-oeste, ainda tem empresas fora, várias unidades fora, mas cerca da receita da companhia, 70% hoje ainda está em Mandaguari, e nós, sempre que possível, investimos mais em Mandaguari. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no final de 2024, as indústrias locais empregavam 8.941 pessoas. Este número segue uma tendência de crescimento e mostra que o setor continua em franco desenvolvimento. Dados divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, mostram que em 2022 o valor aplicado fiscal gerado pelas indústrias foi de mais de 1 bilhão e 250 milhões de reais. Esse índice representa o ganho econômico do município decorrente de atividades que incidem no ICMS. Diante desses números, é inevitável a pergunta: o que faz o setor industrial de Mandaguari ser tão forte? Nós chegamos num ponto no nosso município que o setor industrial ele cria outras empresas através da necessidade de terceirização. Então ele é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Então nós temos aqui uma cadeia produtiva industriária muito fortalecida e consolidada. Então nós temos empresas antigas, empresas com bastante funcionários e com mão de obra qualificada. Então isso vai sendo um efeito cascata. Uma empresa vai auxiliando a outra e fortalecendo a outra. E isso só vai trazer mais investimentos de outras empresas para cá também. Sempre teve um campo muito fértil de troca entre os empresários. Troca no sentido de trocar informações, um apoiar o outro, de crescer pela própria associação comercial, pelas agências de desenvolvimento. Tudo isso fomentou e motivou que houvesse esse campo fértil, né, para a indústria. Claro que daí a receita da indústria vai para o comércio, o serviço também se abastece e vira toda uma cadeia de fornecimento. Nós estamos nesse eixo Maringá-Londrina. Eu posso te dizer que um dos locais mais ricos do país. Mandaguari, eu falo assim que é uma cidade abençoada, né? Mas ela tem uma grande vantagem em relação às demais cidades que estão em volta da gente pelo eixo. Há algum tempo atrás, alguma empresa aqui, né, local aqui, ela estava montando muito centro de distribuição. E contratou até empresas de fora para fazer algumas pesquisas, para ver onde seria melhor colocar esse CD e coisa e tal. E realmente rodaram vários lugares e falou assim, o melhor lugar é onde você está. Até por causa de você conseguir distribuir muito fácil para qualquer estado, para qualquer situação, que a gente está num eixo muito privilegiado, né? Então eu acho que isso é um destaque para manter essas empresas aqui hoje. Os próprios empresários de Mandaguari fizeram as empresas crescerem, multiplicarem com outros segmentos, mas tudo dentro de Mandaguari. Empresa nova mesmo, de fora de verdade, você pode ver que não tem muitas. Grandes, acredito que nenhuma. A Aurora, por exemplo, veio, mas veio da Cucari, que já é também uma empresa antiga. Então acredito que é a perseverança dos nossos empresários de Mandaguari antigos que hoje torna a Mandaguari uma cidade tão forte assim no termo de indústria. Essa situação de custo logístico hoje é primordial em qualquer empresa. Então você está próximo de um aeroporto, né, Maringá, Londrina, né, cidades grandes, satélites, que você precisa de algum equipamento, você precisa de alguma coisa, está lá, e você está numa cidade pequena, próxima a esses grandes centros, que lhe permite então ter mais pessoas trabalhando, mas também está muito próximo a essas cidades maiores, que pode dar condição de serviço, que pode oferecer outras situações que talvez se eu tivesse em outro local eu não teria. Com muito mais tecnologia, acesso facilitado a matérias-primas e informações estratégicas, o setor industrial vive um período inimaginável para aqueles pioneiros que décadas atrás tiveram a coragem para empreender e tornar Mandaguari uma referência no setor industrial. Mas apesar das diferenças, algo permanece exatamente igual: a garra e a determinação para superar desafios, realizar sonhos e alcançar conquistas,
cujos resultados se estendem para toda a nossa comunidade. O que me faz levantar todos os dias é vir aqui ensinar, mostrar para o colaborador, para o cliente, o quanto que a gente é importante e o quanto que a gente se preocupa com cada momento. Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado para a Mandaguari, em todos os sentidos, né? Econômico, industrial, tá? E para a população também, né? Eu acredito que Mandaguari é uma cidade pequena, como foi dito, né? Se a gente olhar na região como um todo, mas ela vai crescer muito e as indústrias, eu tenho certeza, todas elas vão contribuir para que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo, né? Esse município e as pessoas que aqui vivem. E a ideia é, obviamente, continuar em Mandaguari, crescendo ali, sempre que tiver essas oportunidades de crescimento local. E para nós é um orgulho, que eu disse, uma responsabilidade bastante grande, mas é que nós nos empenhamos a cada dia a tentar fazer melhor, tentar manter essa empresa sempre crescente, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente gera emprego, mais gera impostos e mais abre oportunidades, talvez para os filhos, para os netos trabalharem na companhia. E isso nos alegra bastante. Então, na medida em que a gente está crescendo, eu procuro melhorar a vida dos meus funcionários também, porque a empresa não é nada sem os colaboradores que tem. Eu estava agora mesmo no velório do pai de um ex-funcionário, né? Eu vi a notícia que ele tinha falecido, aí eu falei, vamos por lá, que o Marcelo trabalhou com a gente praticamente 20 anos, acho que foi 19 e pouco, né? E aí eu fui lá em consideração para ele também, entendeu? Você falou agora, né? O respeito que a gente tem na cidade. Isso eu não tem preço, e dele principalmente, né? Respeito que temos pelo senhor Aníbal, certo? A gente vê na pessoa, quando ela é da cidade e funda alguma empresa, um empreendimento, é realmente o amor que ela tem de ver isso aqui crescer. O amor que a gente tem de fazer aquilo que a gente gosta dentro da nossa cidade. Então isso dá um combustível a mais para a gente fazer dar certo. Este documentário é dedicado a todos os empreendedores, reconhecidos e anônimos, que deram sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social dessa cidade, ajudando a fazer de Mandaguari uma referência no setor industrial.